Oi, gente, que tal tomarmos um cafezinho juntos, mas com muita informação? Esse é o nosso primeiro episódio do Pod Jus, um ambiente em que aqui trataremos sobre direito, educação, negócios e atualidades. Vai ser muito bom estarmos juntos aqui. Nesse primeiro episódio, a presença de uma pessoa extraordinária neste primeiro tempo de conversa. Eu vou conversar com eles. Dr. Lucas Lucena, advogado especializado em entidades do terceiro setor, professor universitário, coordenador do curso de Direito e do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unisuma, doutorando em Direito pela Universidade de Marília, São Paulo, atua na advocacia há 10 anos. Que honra tê-lo aqui, Dr. Lucas. É uma honra. Eu agradeço muito a oportunidade de inaugurar, esse podcast. Eu quero desejar muito sucesso a esse projeto. Eu sei que, vindo de você, é um projeto que já deu certo. E não estarei sozinha, não. A doutora Suelen Benigno, advogada, nossa colega, ela estará aqui também conosco, mas hoje, nesse primeiro momento, não foi possível porque o bebezinho dela ficou doente. Mas, aliás, esse é tema para o nosso segundo tempo do episódio, quando vamos conversar sobre carreira e advocacia, carreira e maternidade. Bom, nesse tempo vamos falar sobre a Agenda 2030. Se liga que esse assunto é muito atual e todos nós precisamos saber detalhes dele. Quem explica é o Dr. Lucas. O que é isso, doutor? Bem, a Agenda 2030, é um tema que a gente tem reforçado ultimamente dentro das nossas atividades docentes, das nossas pesquisas. Ultimamente eu tenho me dedicado muito à pesquisa sobre os temas que envolvem essa agenda. O que é a Agenda 2030? A gente passa por um momento de transformação social em nível global. E a Organização das Nações Unidas, em 2015, propôs uma série de medidas, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para repensar a forma como a gente se relaciona enquanto sociedade. E aí foram propostas 17 medidas, 17 ações pela ONU para que a gente pudesse utilizá-las nas nossas relações em todas as áreas, em todas as frentes. E a gente tem articulado essa agenda ou esses objetivos dentro da nossa pesquisa em direito e na nossa atuação enquanto advogados e enquanto agentes do sistema de justiça. Então, baseado nesse novo paradigma de pensar a sociedade a partir de um viés social, econômico e ambiental, pensar a advocacia para essa nova realidade. Como que a gente vai desenvolver projetos e desenvolver ações em prol de garantir o meio ambiente sustentável, pensar a sociedade a partir da perspectiva da sustentabilidade. Aí é exatamente nesse sentido que eu gostaria agora de ter o seu olhar, ó. Dá uma olhadinha aí para essa câmera, tá todo mundo ali de olho na gente, Mas o que você enxerga pensando aí neste século para esta sociedade? Que nova sociedade é essa? É uma pergunta pontual, Na verdade, nós estamos buscando resposta através das nossas atuações, das nossas pesquisas, compreender como que a gente vai se reinserir, se reinventar nesse novo momento. A ONU veio com essas propostas no sentido de nos fazer pensar melhor a forma como nós atuamos enquanto seres humanos dentro desse contexto. A gente está falando aí de mudanças climáticas que têm afetado o nosso contexto social, econômico, político, não em escala apenas regional, mas global. A gente tem pensado a forma como a gente se relaciona economicamente nas nossas relações. Veja bem, até pouco tempo atrás a gente utilizava muita moeda, dinheiro corrente para poder fazer as nossas relações, nossas transações econômicas. Em alguns momentos, não tem, só o celular, só hoje Pix. é Pix. Não é? E isso faz parte dessa transformação. A sociedade se relacionando de forma diferenciada. E como que a gente está e será nesse novo contexto? Como é que é possível vivenciar essa nova realidade sem que isso nos atropele? Nós precisamos nos reinventar para esse novo momento. E com a advocacia não é diferente. Com a advocacia, com o ensino jurídico não é diferente.
né? São novas realidades que são propostas a nós. Hoje a gente fala, por exemplo, em advento de inteligência artificial e pensa-se muito a inteligência artificial. Às vezes eu tenho visto a advocacia trabalhando e pensando a inteligência artificial apenas sob o ponto de vista de que ela é mais uma ferramenta. Sim, e algumas pessoas ainda têm o entendimento de que são tecnologias apenas. E não é isso, né? Chega para transformar esse tempo que nós estamos vivendo. A inteligência artificial tem esse poder. Daqui a pouco mesmo, nós teremos escritórios de advocacia ou advogados que atuam com a inteligência artificial e os que desaparecerão aos poucos, né? Porque desaparecerão. Né? O avanço tecnológico, ele faz com que produções sociais e atuações sociais, elas sejam desnecessárias com o passar do tempo. Ontem eu estava a pensar, por exemplo, em algumas profissões que antes eram essenciais, existiam, hoje já não existem mais. A exemplo de telefonistas, em grandes empresas, ascensoristas que trabalham nos elevadores. Né? Não que eu vivi esse tempo. Pessoas que que se dedicavam à instalação, por exemplo, de telefones. Hoje a gente nem telefone fixo. A ação era caríssima, você lembra? Não sei se te contaram sobre a ação telefone, né? De telefone. Caríssimo. Um telefone era caríssimo. Então você veja que a transformação tecnológica, ela muda a forma como a gente se relaciona em sociedade, né? Muda a forma como a gente consome, como a gente pensa, o que a gente viaja, o que a gente faz. E o advento da inteligência artificial, ele vem para além disso. Porque para além de ser um mero momento histórico, é, na verdade, um momento que atravessa a nossa vida diária. Aquilo que a gente vivencia hoje é atravessado por uma realidade que não há como voltar atrás. Então, não é algo que eu consigo dar uma pausa e dizer assim, olha, não tem como eu permitir que a inteligência faça ou não faça isso. Vai ficar, né? Deixa eu sentir qual vai ser a realidade. Não, nós estamos no momento. Os algoritmos estão trabalhando. Enquanto a gente está aqui conversando, os algoritmos estão nos pensando, estão pensando essa sociedade, talvez para eles. E a gente? Como que a gente vai estar dentro dessa realidade em que os algoritmos começam a tomar um protagonismo muito maior do que aquilo que se é pensado, né? Eu quero recomendar, inclusive, a leitura de um livro do Harari, que são 21 lições para o século XXI. Maravilhoso. Inclusive tem um tópico todo específico sobre o trabalho. Sobre o trabalho. E ele traz essas preocupações no sentido de demonstrar que ou a gente compreende que a inteligência artificial é uma realidade da qual nós não podemos nos furtar, ou a gente vai ser sucumbido por ela. Vai ser sucumbido não apenas na nossa atuação profissional apenas, mas na nossa própria existência. Aí as pessoas ficam pensando muito nesse sentido. Seremos substituídos? Qual é o raciocínio que preciso ter nesse sentido? O Harari fala, inclusive, que não dá para competir, mas para cooperar. Boa, gostei. A ideia seria essa. É por isso que atualmente eu tenho dedicado minha atuação advocatícia para o fomento e para assessoramento de entidades do terceiro setor. Né? Que a gente precisa aprender a cooperar tanto com a inteligência artificial, com esse novo momento. Lembrando que a inteligência artificial, hoje, ela não precisa ser pensada apenas como uma mera tecnologia, como algo que a gente adquire ou não. Eu vou lá, compro o ChatGPT e aí eu tenho acesso à inteligência artificial. Não, a inteligência artificial é um modo de pensar. É uma vida diferente, é uma sociedade nova. É algo que realmente molda e moldará a forma como a gente vai se relacionar uns com os outros. Não precisa ser uma desinteligência natural, mas nós precisamos nos adequarmos a essa realidade para que essa cooperação exista e o mundo siga sustentavelmente. Exatamente, exatamente. Veja bem, às vezes a gente pode questionar negativamente e dizer, olha, carros que são controlados pela inteligência artificial. Eu vou fulminar aí os taxistas, por exemplo, ou as pessoas que trabalham de Uber. Provavelmente é o que vai acontecer no futuro, porque os carros já estão sendo capazes de serem controlados por inteligência artificial. E aí você diz, o que é melhor, proteger os empregos ou acabar com os acidentes? Porque os carros controlados por inteligência artificial podem não bater mais, não ter mais problema de trânsito. Por quê? Porque a rede sistêmica vai organizar o trânsito. Então,
Então imagina, é melhor uma sociedade que ninguém mais morre de acidente ou uma sociedade que ainda mantém empregos de pessoas que dirigem carros? Bom, agora vamos tentar fazer uma conexão aí. Agenda 2030, desenvolvimento sustentável, a inteligência artificial, citada aqui pelo senhor, doutor, e a advocacia. Vamos lá. Vamos conectar tudo isso aí. Que resultado dá? Vamos lá, vamos tentar concatenar aqui essas ideias. Então, eu estou dentro de uma realidade social nova. Eu entendo isso, que nós estamos dentro dessa realidade social nova, que é perpetrada aí pela própria inteligência artificial. Dentro dessa nova realidade, eu me preocupo com a minha empregabilidade, assim como a senhora e as pessoas que estão nos assistindo. E dentro dessa preocupação e com as ferramentas que nós temos de pensar o direito, a gente começa a dizer assim, olha, para que eu me sustente e para que eu vivencie essa nova realidade, eu preciso garantir a minha posição lá na frente. Preciso garantir o meu posicionamento dentro dessa sociedade. De que forma? Eu preciso dos indicadores de desenvolvimento sustentável, que são trazidos pela ideia da Agenda 2030. Então, a Agenda 2030, ela diz, nós precisamos agora se articular no sentido de garantir sustentabilidade para a sociedade dentro dessa nova realidade. Então, dentro dessa nova realidade, como que eu, advogado, posso atuar no sentido de permanecer com uma advocacia saudável, rentável e uma advocacia para o futuro? Primeira coisa é a gente começar a entender que a advocacia, ela deixa de ter aquele caráter meramente processualista e passa a ser agora uma advocacia negocial. Porque o mundo dos negócios permanece nessa nova realidade. Mas que negócios se farão? Aí eu posso falar, por exemplo, em negócios que estão envolvidos com a própria ideia de sustentabilidade, como o mercado de carbono, por exemplo. Reflorestamento. A ideia de pensar a mudança e a transição da matriz energética, né, que a gente sai dos combustíveis fósseis. Até porque um dos objetivos da Agenda 2030 é energia limpa, né? Energia limpa. Por quê? Porque para que haja sustentabilidade, eu preciso garantir que o mundo seja um mundo habitável. Não adianta eu falar num mundo que está pronto apenas para as máquinas. O mundo ele entendeu e entende que as máquinas estarão assumindo determinados controles. E eu acho interessante até falar, às vezes algumas pessoas têm dificuldade de pensar, mas a máquina ela nunca vai ser como o ser humano, ela não vai sonhar, ela não vai pensar, ter medo. Não se pode afirmar dessa forma, porque o que a máquina faz é o que o nosso cérebro já faz. Quando a gente tem medo, se entristece, tem amor, alegria, são sentimentos que são resultados de processos algorítmicos nos nossos cérebros. Nosso cérebro, ele elege aquilo que é melhor ou o que é pior, o que é bom, o que é ruim, o que eu gosto, o que eu não gosto. Isso são escolhas algorítmicas que acontecem no cérebro. São reações químicas. E a máquina também pode fazer essas reações químicas. Então, por que não pensar na máquina que talvez saiba pensar o que é melhor para mim do que... E ele é programado para se reprogramar, então... Para repensar. Não subestime. Então, assim, veja bem, às vezes numa determinada junta médica, sei lá, 100 médicos para pensar uma situação, a inteligência artificial agora vai reduzir, vai te apresentar. A IBM, inclusive, criou uma médica, né? Tem uma médica da IBM que ela pode apresentar soluções, encontrar soluções e, obviamente, um humano agora seria capaz de analisar aquilo ao invés de ter toda uma junta médica, né, para chegar-se a essa solução. Então, todos esses objetivos aí da Agenda 2030 nos encaminham para o desenvolvimento sustentável e a presença do advogado é essencial em todos no mundo do negocial. Essencial, porque o advogado ele é essencial para a administração da justiça. E como ele é essencial para a administração da justiça, a justiça ela não acontece apenas na atuação processual do Poder Judiciário. Eu não preciso ir ao judiciário para fazer justiça. De acordo com essa ideia de desenvolvimento sustentável, que é trazida pela Agenda 2030, inclusive tem uma ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, ele fala sobre essas instituições, né, sobre essa questão que envolve a pacificação da sociedade. E nós, enquanto advogados, precisamos solucionar esses conflitos. As relações conflituosas, elas sempre existirão, até porque a sociedade ela muda por conta do conflito. A forma como o advogado lida com o conflito é que é diferencial, é que é o diferencial.
né? Então, nós precisamos entender essa nossa nova posição. O cliente, vamos pensar assim, ele chega até a gente não necessariamente para que a gente processe alguém, mas ele quer que a gente resolva o Ele seu quer uma solução conflito. jurídica. Né? E como que eu vou trazer solução jurídica para esse novo contexto? É isso que a pesquisa e é isso que a nossa dedicação diária, enquanto profissionais que se enxergam nesse novo ambiente, vai trazer como resposta. Bom, 2030 não me parece tão distante, não é? E nós precisamos acelerar passos para que esses objetivos sejam alcançados. Por exemplo, o 5º trata do empoderamento das meninas, das mulheres, um assunto tão necessário para o nosso tempo. E temos outras temáticas, mas para enfrentarmos não somente em 2030. Até lá temos que termos esses mais de 160 metas alcançadas dentro dos 17 objetivos. O que podemos, enquanto advogados, fazer para que isso aconteça? Eu acredito que o advogado, assim como qualquer outro ator do sistema de justiça, ele tem a responsabilidade de garantir com que as relações elas fluam bem. O direito ele existe para a sociedade, para que a sociedade funcione. Então, essa sociedade que se organizou, que se pensou, ela está passando por um momento de transformação e ela espera do direito a resposta pronta e imediata para as situações que lhes são postas e trazidas. Nós, enquanto advogados, não podemos enxergar esse novo momento e dizer assim, eu não sei o que fazer. Na verdade, nós sabemos o que fazer. Por meio de ponderação, de análise, de critérios, a gente pode continuar aplicando a nossa ideia de filosofia jurídica no sentido de garantir as boas relações sociais, no sentido de garantir que os contratos continuem acontecendo de forma a garantir a boa-fé, no sentido de que as relações comerciais elas permaneçam, independentemente se acontecem de forma com moeda corrente ou com o dinheiro eletrônico. Nós, advogados, temos essa missão de garantir com que todas as relações da vida civil, elas continuem acontecendo de forma a atender a essa nova demanda. Então, podemos pensar, o que você acha aí? É possível uma advocacia sustentável pensando na Agenda 2030? Se eu quero viver um novo momento enquanto advogado e lembrando que a Agenda 2030, nós estamos trazendo um recorte aqui, uma abordagem para essa nossa atuação de advocacia, entretanto, ela abrange todos os setores, né, da sociedade. Trabalho, mas, respondendo a sua pergunta, se eu quero um desenvolvimento sustentável, ou seja, eu quero permanecer enquanto advogado nesse novo futuro que, como você mesmo bem pontuou, não está longe de chegar. 2030 é um parâmetro, mas esse futuro já está acontecendo. Se eu quero me sustentar nessa nova realidade, eu preciso me intitular como advogado sustentável. Eu preciso. Assim como o médico precisa ser sustentável, o administrador precisa ser sustentável, porque para vivenciar e experienciar esse novo modelo de humanidade, a sustentabilidade é o único caminho viável. A inovação e tecnologia está aí. Nós temos total acesso, inteligência artificial é uma realidade, estamos nos descobrindo nesse tempo. E enfatizando, nunca competir, mas cooperar com ela. Sim, não tem como não se interessar por essas temáticas. Aliás, eu imagino que deve ser assunto lá na sua mesa, na hora do café da manhã, no almoço, com seus pais, com seus filhos. Eu faço isso frequentemente lá em casa. E quando volto, às vezes, de um curso ou do próprio mestrado, eu chego em casa cheia de ideias e compartilho com os filhos, porque quero muito que eles pensem esse mundo sustentável e acreditem que podem colaborar para que ele exista. E eu acho interessante que esse paradigma da sustentabilidade parece recente, parece algo novo. Mas se você pega a Constituição de 88, por exemplo, ela do início ao fim ela fala de sustentabilidade. Né? Sobretudo no artigo 170 da ordem econômica. A cara de uma professora linda, professora Jussara. O artigo 225 da Constituição. Então, são artigos que estão dizendo assim, olha, a República Federativa do Brasil, ela nasceu
porque a gente sabe que a fundação ali do Estado veio de 88, esse atual Estado que a gente vivencia, ela nasceu para garantir sustentabilidade. Então, o Brasil é uma grande porta e é um grande, realmente, celeiro para garantir essa sustentabilidade em nível mundial. E olha as oportunidades de negócio que uma frase como essa pode nos apresentar. Quando eu digo que o Brasil ele tem todas as condições, inclusive até como uma posição constitucional, de ser um país da sustentabilidade, a gente pensa que a gente tem muita oportunidade de negócios, porque os negócios eles também passam agora pelo paradigma da sustentabilidade. Veja as grandes empresas. As empresas hoje elas fazem questão de enfatizar que são empresas o quê? Sustentáveis. Então, empresas que estão a todo instante buscando aqueles selos de sustentabilidade, ganhando prêmios, dizendo que estão retirando carbono da atmosfera. Por quê? Porque é isso que vende, né? Por um viés, eu preciso garantir a minha existência enquanto sociedade, e por outro, eu também posso pensar em crescimento econômico para além de desenvolvimento, e desenvolvimento para além de crescimento, enfim, são questões que nós precisamos levar em conta se nós quisermos pensar os novos modelos de atuação profissional, inclusive e incluindo, claro, a advocacia nesse contexto. Amei conversar com você hoje e, como disse no início, por aqui queremos trazer mentes como a sua, que está em constante pesquisa, estuda muito, se dedica. E sempre que a gente senta com o Dr. Lucas é assim, qualquer papo, vai lanchar, tomar um cafezinho, é uma aula. E é maravilhoso ter pessoas como você por perto. E por isso, nesse primeiro episódio, eu quis compartilhar com todos o Dr. Lucas Lucena, que é daqui, de Imperatriz, Maranhão, e que tem essa visão tão ampla, tão macro, e pensa num mundo sustentável, e certamente é o que todos nós devemos buscar. 17 objetivos, o compromisso deve ser de todos, não é, doutor? É de todos. E eu quero, assim, mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui. Realmente falar sobre esses assuntos, eles são, além de me deixarem muito feliz, né, de saber que existem pessoas que estão nos assistindo agora, que estão interessadas em conhecer sobre essas discussões, sobre essas perspectivas. Isso realmente me deixa feliz e me faz compreender que a gente está no caminho correto de realmente preparar o nosso futuro, né? E o futuro realmente ele é um futuro que exige e demanda de nós atitudes sustentáveis, um pensamento no qual a gente precisa investir em cooperativismo, investir em cooperação, né? Deixar as tretas da antítese por antítese de lado e realmente pensar numa sociedade em que a gente cresce em conjunto. Aliás, muito obrigado. Aliás, esse desenvolvimento sustentável faltou essa pincelada e passa justamente pelo terceiro setor, não é? Justamente pelo terceiro setor. Que você defende também. Hoje, como que eu tenho visto e tenho observado a importância do terceiro setor no sentido de fazer com que iniciativas que muitas vezes eram esquecidas, deixadas de lado lá no cantinho, elas são extremamente relevantes para a garantia da sustentabilidade, da biodiversidade. A gente está falando aí da atuação de quebradeiras de coco, dos quilombolas, de povos indígenas. Então, olha que ampla gama de sociedades que estão sendo convidadas hoje a fazerem parte desse novo conjunto social, desse novo extrato que a sociedade cria por conta do advento da inteligência artificial. Olha que interessante. Então, a inteligência artificial nos fazendo pensar que para que a sociedade exista, eu preciso chamar quem estava esquecido. Parece-me que, apesar dos avanços, a gente aprendeu que a gente precisa olhar, né, para aquele que estava esquecido, silenciado, e isso é sustentável. Garantir os bons desenvolvimentos das relações das sociedades, todas elas, em todas as suas expressões, em todos os seus momentos, é o que garante sustentabilidade. Porque o mundo é de todos, é para todos e todas. Muito obrigada por tudo. Vamos juntos nessa construção e sempre que desejar, nós estamos aqui no nosso Pod Jus esperando você para um cafezinho e um bom papo assim. Obrigada.
Estamos de volta com o Pod Jus, o seu podcast jurídico, e nesse bloco tô toda felizinha. É porque no primeiro bloco eu tinha falado que a minha parceira não poderia participar hoje, Suelen Benigno, advogada assim como eu, porque o bebezinho dela estava dodói, mas acreditem, ela não me deixou sozinha, o bebê ajudou, melhorou e ela está aqui. Vamos lá para esse Isso papo, mesmo. não é? É um prazer enorme estar aqui para o nosso primeiro podcast, não é isso? E não podia faltar, ela trabalhou tanto na organização de tudo isso. Mas o interessante, e nada é por acaso, Sim. nós vamos conversar sobre. Maternidade e carreira. Olha só, justamente para falarmos um pouquinho dessa situação que aconteceu hoje, né? Que acontece muito na vida das mulheres. E hoje nós temos convidadas super especiais. Claro, claro, o papo vai ficar bom e você que está aí nos acompanhando vai gostar. Você que é homem vai compreender ainda mais esse universo da maternidade e é necessário, né? E você que é mulher vai se identificar com certeza. Se não é mãe, será e vai entender o que estamos discutindo aqui. Bom, para nos encaminharmos nesse papo, vamos conversar com a psicóloga a doutora Thalissa Castro. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas estamos assistindo agora, né? Boa Mas que tarde. bom tê-la aqui. Obrigada, gente, pelo convite. Vai ser muito bom ter esse momento aqui com vocês. Ai, maravilhoso. E falando sobre algo que é tão nosso, não Muito é? importante. Psicológico, emocional. Dentro da área da maternidade, dentro Você da é mãe? Ainda não. Será? Pretendo. É algo que eu pretendo. Não muito distante. Sim, sim, sim. Vai viver intensamente, com certeza vai ser maravilhosa a experiência, ainda mais com já todo esse conhecimento, né? Que já tem. Bom, ela vai nos encaminhar nesse papo, mas também teremos a colaboração dela, Adriana Kleine. Ela é pedagoga por formação, mas talentosíssima. Deixou um concurso público e assumiu o empreendedorismo na vida. É fotógrafa e trabalha com posicionamento. É isso mesmo. Quero saber um pouquinho dessa história, Adriana. Tudo bem, linda? Tudo bem. Primeiro, é uma honra estar aqui, né? Também é o meu primeiro podcast e muito especial por estar falando justamente da carreira e da maternidade. Então, é uma honra estar aqui e esse papo vai ser muito gostoso. Chamei logo a Adriana de linda, sabe por quê? Porque ela faz isso com a gente quando nós estamos fazendo fotos com ela. Sim. E, aliás, nós vamos dar a dica aqui para as mulheres que estão nos acompanhando nessa questão do posicionamento. E ela te faz acreditar que você é a mulher mais linda do mundo. Na verdade, eu revelo a beleza que está escondida dentro de Por isso eu vocês. devolvi esse linda para você, porque é o que todo mundo merece ouvir é o que você nos fala quando estamos sendo fotografadas brilhantemente por você. Parabéns. Mas vamos lá então, maternidade, carreira, logo no início eu disse aqui, doutor, o que vem primeiro? Sim. Aí você me deu uma resposta, o que é? Acredito que a maternidade venha primeiro. A maternidade ela acaba puxando a mulher. Mas hoje nós queríamos entender como conciliar essa carreira com a maternidade. Como trabalhar o nosso pensamento como mulher para conseguir conciliar essas duas coisas. Com você, a psicóloga? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Quando a gente trata desse assunto e trabalha, hoje eu posso dizer que no mercado da clínica, da psicologia, a procura de mulheres que estão no mercado de trabalho e são mães é bem grande. Porque quando a gente está falando sobre maternidade e também sobre o mercado de trabalho, a gente está falando de duas funções extremamente fortes, cansativas e funções que a mulher se coloca ali querendo dar 100%, às vezes até mais de si. Né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando, como eu falei no início, do contexto psicológico, mas principalmente também emocional. A gente vive hoje, né, e quando a gente fala desse assunto, eu gosto sempre de trazer o contexto sócio-histórico-cultural. Nós mulheres viemos de um histórico, uma cultura que nós fomos ensinadas desde cedo, independente da idade, enfim, né? Dessa criação, nós mulheres fomos colocadas em um local de aprender a ser do lar, ser dona de casa, né? Querer a maternidade e querer
filhos, enfim, né? Inclusive eu falei, é mãe? Aí, não. Aí eu disse logo, será? Mas talvez seja isso aí, né? Fica, porque também se não for, tá tudo certo, não é? É uma coisa que fica enraizada na Enraizado, mulher, é isso. de às vezes ela tem aquele não interesse na maternidade. Tá tudo em ser certo mãe, também. mas ela se vê muitas vezes nessa obrigação de responder sim, eu quero, né? Eu até brinco que uma vez eu conversei com algumas pessoas e aí todo mundo me perguntava: já é mãe? Quer ser mãe? E eu falava logo assim: calma, Deus me livre. Eu falei: não, gente, eu preciso me controlar. É porque as pessoas vão imprimindo isso, né, como tem que ser, e não é assim. É isso mesmo. E aí, quando a gente vê dentro desse contexto social, cultural, a mulher muitas vezes ela é julgada e ela é realmente condenada quando ela fala que não quer. Ou muitas vezes, que é o que hoje, aí, quando a gente está falando da maternidade e do mercado de trabalho, a gente vê muitas vezes a mulher nesse meio. Talvez uma dicotomia assim, se eu fico muito em casa por conta do meu filho, eu me sinto mal, eu me sinto psicologicamente, emocionalmente instável, porque eu tenho que dar atenção para aquela criança, para minha família, mas quando eu estou no mercado de trabalho, eu também me sinto culpada, porque eu queria estar em casa, dando a atenção, dando cuidado. E essa culpa pesa. Pesa Muito muito. pesado. É um peso que não deveria existir, mas existe. E o que a gente mais escuta hoje em dia, por exemplo, eu escuto muito dentro da clínica e fora, é que hoje a mulher ela também já está no mercado de trabalho. Então ela gosta do trabalho, ela gosta de ser inserida, ela gosta de ter a construção mesmo dentro do mercado de trabalho. Então, uma das coisas que eu pesquiso, que eu vejo, que eu leio, é que o mercado de trabalho, ele não inseriu ainda a maternidade, a mãe, no caso. São poucas as empresas que disponibilizam de espaço para amamentação, de troca. São poucas as empresas que realmente disponibilizam uma flexibilidade maior para a mulher, para ela poder sair, para ela poder voltar. Para eles, né, quando a gente olha para o cenário empresarial, enfim, né, mercado de trabalho, as pessoas ainda veem muito claro, aí a gente está falando um pouco de um mercado ainda mais centralizado em homens e assim por diante, a gente vê e escuta que eles sentem que a mulher vai se prejudicar. Mas hoje já existem pesquisas que falam que a mulher se sente muito mais engajada no mercado de trabalho quando ela se torna mãe. Porque ela Isso é realmente, verdade. né, ela quer ser inserida de novo ali no local, ela quer ser inserida no ambiente, enfim. Então, hoje a gente percebe que existe muito essa fala, essa culpa, mas e principalmente esse pensamento de vou dar conta, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Mas isso é em todas as áreas, né, de ser mulher. Se a gente não tem filho, a gente também tem uma pressão ou no trabalho. Se você já está numa carreira e no meio dessa carreira ou dos estudos você engravida, há uma pressão ali. E quando a mulher engravida, quando ela se vê como mãe já na gestação, ela já se pergunta: eu paro de estudar ou eu continuo na minha carreira? E quando meu filho nascer? Porque a gente não vê o suporte, por mais que a gente tenha uma rede de apoio, mãe, Algumas mais, avó, outras menos. até o marido, que hoje a gente vê também maridos, né, mais empenhados. Mas a gente sabe que a gente é o centro ali. E o homem, ele não para a carreira dele para É o poder centro cuidar. em qualquer modelo, inclusive a mãe solo, né? Principalmente. É o centro em qualquer modelo. E qual a importância, Adriana, de trabalhar essa questão do posicionamento nas redes sociais, por exemplo, o cuidado com a autoimagem, essa questão de a gente trabalhar fotografias num período ali de maternidade. Como você acha que, assim, com as pessoas que você convive, com as mães que você já trabalhou, qual foi o diferencial? Você percebeu alguma diferença? O que mudou na vida dessas mulheres? Na verdade, o que mais muda, o que é mais forte nessas mulheres é que elas não se veem mais como mulheres ou até como empresárias. Elas são boas, elas têm potencial, mas elas
colocam ali a maternidade porque a gente é muito julgado. Se eu me dou 100%, 200% ali no meu negócio, e a gente sabe que, às vezes, no pico, a gente tem que se doar mais para um projeto dar certo, né? Nós, mulheres, a gente tem essa garra. E começam. Se eu passo um dia e chego mais tarde em casa, chego 10 horas, porque me dediquei esse dia para algo acontecer, vem o julgamento. Ave Maria, agora só quer viver no trabalho. Não cuida mais do menino. Não lembra nem que Não tem foi filho. buscar o menino na escola. E a gente se cobra e a gente quer muito que o nosso empreendedorismo, que a nossa carreira também dê certo. E às vezes ela dá mais certo do que a do nosso marido, né? De muitas mulheres aí que eu já acompanhei. E a gente tem que ter até esse cuidado de não minimizar o poder do homem. Né? Então, é pressão por todos os lados. E quando elas vêm, eu até costumo falar lá no estúdio que eu não sou só fotógrafa, eu sou uma psicóloga. Ó, já fica a dica, já pode, né? Porque a gente conversa. E o novo E curso como a aí. gente tem as dores em comuns, né, é muito mais fácil da gente conversar e ser acolhida do que a gente conversar até com o próprio parente, né? Inclusive mãe, avó, que também já passou por isso. E aí, no estúdio, né, na fotografia, eu tento trazer também, resgatar ela como mulher. E não só como mãe. Quando elas vêm fazer um ensaio família, eu falo, você tem que fazer um ensaio ou só com seu marido, ou tem que fazer um ensaio sozinha, um ensaio feminino, porque a experiência é diferente. Sim. Né? A experiência é diferente, você começa a se reconectar consigo mesma. E aí é quando você desconstrói aquela culpa que está dentro de você, aquela crença que às vezes nem é sua, mas você cresceu, né, alimentando aquela crença com as pessoas falando. Então, assim, é muito mais profundo. E quando você se ama de verdade, se conhece de verdade, que você não tem culpa, não está fazendo nada de errado por empreender e, às vezes, deixar o filho na escola, deixar o filho com a babá, né? Você começa a se sentir mais livre, cuidar mais de si. E quando a gente se sente bem, a gente cuida melhor do outro, né? Eu sou mãe de 3. Mãe de um lindo baby de 26 anos, uma linda menina de 24 e um pequenininho de 4, né? Nossa, esse eu saldo conheci, aí, viu? Um saldo. Então, posso falar e falo para as minhas parceiras, colegas, advogadas, ela que teve bebê recentemente, 5 meses? 5 Eu meses. sempre falo assim, calma, que a Suelen aos poucos vai voltar. É bem isso, não é, doutora? Com o tempo, essa questão do maternar, você vai entregando, mas chega uma hora que a mulher vai se reencontrando naquele processo. E é necessário. Isso que a gente estava conversando, me vem muito a palavra autoestima na cabeça, né? Porque é uma coisa que toda mulher, não tem uma mulher que quando tá no puerpério ela não fale, eu me sinto um nada, assim. A gente se sente perdida, né? Sim, anda de qualquer jeito, anda desarrumada, né? Ela tá buscando conforto para ela e para a criança. Importa ele ali. O que importa é ele. E depois que você vai vendo que a criança ela vai ganhando uma certa independência, porque como eu não sou mãe, eu não tenho como falar isso, mas vocês que já são, vocês vão poder confirmar que toda mãe fala, pode ter 50 anos, mas a preocupação da mãe com o filho A mesma. É a mesma. a mesma. só que, de fato, o que costuma acontecer, alguns psicólogos, autores trazem, que é realmente o corte do cordão umbilical. Que a criança e a mãe, de uma forma muito natural e muito saudável, vão fazendo por conta mesmo que a criança vai sendo inserida já em outros cenários, não é mais só a família, não é só mais a mãe. Vai sendo inserida na igreja, na escola, com amigos, outros familiares, e aí a mãe vai vendo, então agora eu posso também voltar para o meu processo de Isso, autocuidado. mas isso não é fácil. Não, E é justamente aí, quando tu tiver na fase de 1 ano, 2 anos, que teu bebê, tu deixar na escola e ele, tchau mãe, vai. Tô aqui com meu coleguinha, a gente deixa a criança, não vai chorar não? A gente fica esperando a criança chorar. Porque quando nasce um bebê, a gente começa a viver a vida do filho. E a gente para de viver a nossa. Né? Isso é muito profundo. A mãe também, que existe a mulher. Isso. Quando a gente
só quer viver a vida do filho, a gente tanto atrapalha o desenvolvimento dele, sem querer, sem maldade, mas a gente esquece. E isso começa a afetar o casamento, começa a afetar no trabalho, porque você poderia retomar a sua carreira. Tudo bem se você parar, né, para auxiliar o filho ali durante 1, 2 anos, tudo bem. Mas a gente precisa entender que a gente também precisa viver a nossa vida. Que a gente precisa voltar a ser quem nós éramos antes, mas com mais maturidade. Né? Então, assim, quando nasce uma mãe, nasce um filho, mas não é para a mãe viver a vida do filho. Né? E, às vezes, a gente se perde nisso, a gente não se reconhece mais. E quando as minhas clientes vão lá, eu tento trazer essa mensagem por ela, porque eu comecei a me posicionar de verdade quando eu me tornei mãe. Me fala. Eu achava que eu tinha estudado pedagogia, lido muitos livros e tal, já dava aula, dei aula para crianças, para bebês, né? Dei aulas até para a terceira idade e já sei de tudo. Mas Estou estabilizada. Quando eu tive a primeira filha foi quando eu comecei a ter que tomar decisões difíceis. E foi quando eu tive que abrir mão de coisas que eu já tinha construído para poder pensar no melhor para minha filha, para minha carreira também, né? E até para que as minhas clientes entendessem meu posicionamento. Eu deixei de participar de outros cenários, né? Também já fiz teatro. Uau. Tive que abrir mão do teatro para poder ser mãe. Tive que abrir mão do meu concurso, né? Que é visto como, tu é louca, tu vai abrir mão do teu concurso para viver da fotografia? Quando é que tu vai trabalhar? Gente, eu cresci... E para te falar a verdade, essa frase foi o que mais me motivou. Né? Eu vou mostrar que eu posso ser mãe e que eu posso construir a minha carreira. E hoje eu tento trazer isso para as minhas clientes, para quem me ouve, né? Para as mulheres que estão aí em casa assistindo, esperando, né, ouvir isso. Porque em casa a gente não escuta. Eu tive que fazer o meu marido entender que ele falava que eu sonhava demais, né? Então eu tive que fazer ele entender que o meu sonho era real, ainda só era na minha cabeça, mas eu tinha que fazer as outras pessoas visualizassem. Então a gente tem que deixar de viver a vida do filho. É muito importante esse posicionamento, porque se você não se coloca, quem é que vai te enxergar nessa posição e nessa condição que você está apontando? Eu quero é isso. Me enxergue assim. E isso depende do seu posicionamento. E é importante também que mentalmente a mulher esteja bem. Isso. E ao mesmo tempo que a maternidade, ela traz esse aspecto de você pensar tanto na criança, tem um outro lado que a gente pouco fala, que a maternidade, ela também te traz um vigor diferente de antes. Ó, então, olha a se Leoa você... falando aí, ó. Olha a Leoa falando aí. Merece aplauso. Se você trabalhar bem, eu digo, porque antes de ter neném, eu fui com a Thalissa. E eu cheguei para ela e disse isso, eu quero me preparar para ter o meu bebê. E aí fiz esse trabalho. E eu percebi que quando as coisas aconteciam, eu já estava preparada. Eu sei que isso aqui é uma chave. Vamos pegar essa chave e ligar? Então, nesse aspecto, Thalissa, né? Qual a importância da gente trabalhar a nossa mente para pegar o nosso potencial e poder, de fato, transformar em algo real, né? Na nossa vida, na nossa carreira. Eu falo muito sobre, principalmente, assim, o processo terapêutico, que é uma coisa que a gente sempre fala, é principalmente o autoconhecimento. Porque, como a gente falou no início, nós crescemos com tantas crenças, falas enraizadas, internalizadas, que a gente se vê muitas vezes desistindo de muitas coisas ou até mesmo não iniciando por medos, por julgamentos e assim por diante. Então, quando a gente trabalha principalmente o eu, né, o que eu preciso, o que eu quero, não eu até gosto de falar sobre isso. Tudo bem você ser egoísta. Às vezes, não é um egoísmo ruim, não é porque eu estou abandonando a minha família, o meu filho, que você não pode mais cuidar de si. Isso que a gente estava conversando, né, sobre entender os sonhos, entender que você precisa se posicionar. Recentemente eu estava lendo sobre isso e falava muito sobre
esse luto que muitas vezes, o luto materno, que a gente tem que entender que não é porque você quer aquilo que você não vai sofrer de alguma forma. Se Verdade. tornar mãe, você pode querer, você pode idealizar, você pode sonhar, Se preparar. se preparar, mas quando chega no momento, tem muitas coisas que você se vê ali, meu Deus, eu não posso mais sair em qualquer horário. Isso. Eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso isso. Então, é um luto que você sofre sim daquela pessoa que você era. Então você tem que se preparar para isso, você tem que entender isso. Não significa que se preparar é entender tudo, né? Que eu falava muito sobre isso com a Suelen. Olha, vão acontecer várias coisas no teu dia a dia que você vai ficar assim, e agora? E agora? Mas é um preparo que a gente fala principalmente emocional. É entender que nada está no nosso controle. A Suelen preparou todo esse dia, tudo isso, mas o que aconteceu? O bebê adoeceu. Isso. Então, são coisas que não estão no nosso controle e que muitas vezes a gente não tem como dizer que A é A. A gente precisa mudar, a gente precisa entender que o cenário precisa ser moldado, a gente precisa se atualizar e assim por diante. Mas eu falo principalmente até do filtrar. Entender quais são as suas necessidades e entender o que você está vivendo. Porque muitas vezes nessa questão, além das crenças e das internalizações que nós temos, nós recebemos muitos impactos de fora, né? Terceiros. E aí a gente passa a ler muito nas redes sociais, hoje a gente tem uma gama muito grande nas redes sociais, o tempo todo na internet tem uma mulher falando isso, uma mãe falando aquilo, uma médica falando isso, enfim, né? Vários profissionais. Então a gente se sente o tempo todo assim, preocupado. Gera uma perdido, ansiedade, gera uma né? ansiedade, um Será que eu estou estresse. aquém? O tempo todo esse é o sentimento. É, E às Será que eu vezes estou isso aqui? paralisa em vez de motivacionar aquela Eu mãe. não sei se vocês já leram, né? A Sociedade do Cansaço. do Byung-Chul. Do Han, né? Que é coreano e estuda na Alemanha e tal. Me chamou muita atenção aquela obra. Inclusive, eu tenho falado muito com os colegas sobre isso, porque me impactou. É um olhar para a sociedade, como estamos hoje, nessa corrida que não para, estamos indo para onde? E que tem que desempenhar cada vez mais. E nós amei esse mães, livro. não é? E nós mães que temos nossas carreiras, advogadas, fotógrafas e outras, psicólogas e outras, precisamos filtrar muita coisa do que estamos vivendo nessa geração para ter saúde, para viver todas as experiências. Tem né? um livro que eu amo indicar, amei ler e eu amo indicar, que é a Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. É um livro que ele vem falando justamente da mulher dentro de vários cenários. Ele traz um contexto também histórico, contando do papel da mulher histórico, e ele fala muito dessa mulher que vive exausta, mas ao mesmo tempo tem que viver Plena ainda. plena, bem. Mais ou menos é isso que vivemos. Então, ele fala muito sobre esse lugar que a mulher Errado está, não, tá certo. mas que também tem que se colocar. Vamos sofrer de salto, é tipo isso, né? Você tem que trabalhar, você tem que ser bem sucedida, você tem que estar bonita, você tem que continuar estudando. Eu com quase 50 tô me cobrando que tem que chegar no doutorado, tô terminando o mestrado e quero mais, e todas nós pensamos assim. E tem que ter o time aí para não se perder no caminho, não é, doutora? Tem que ter. E é importante fazer tudo isso, mas desde que você se sinta bem. Tem que ser algo que faça bem para nossa mente, trabalhar a questão da culpa, né? Entender que é o nosso tempo. Tô nesse processo, tá? Ainda tô falando, como experienciando se cada fosse. fase é uma nova Mas a descoberta. verdade é trabalhar justamente isso na cabeça da gente, né? E aí eu acho muito importante, Adriana, o seu trabalho, porque acaba trazendo, a mulher ela não se reconhece mais no início ali da sua maternidade. Então ela passa, a sua imagem vai se transformando. Na verdade, a gente enxerga a criança como se fosse a gente, né? Esquece da gente. Um pedacinho. Isso. E a fotografia, ela é extremamente importante porque através do seu trabalho a gente consegue enxergar novamente aquela mulher que a gente já não reconhecia mais. Às vezes, Adriana, só um segundinho, me permita. E você também. Ela vai atender uma mamãe agora no consultório. vai lá. Então, pausa, obrigada, lindona.
Muito obrigada pelo convite, pelo momento, foi maravilhoso. É o que eu sempre falo, se deixar eu passo o dia todo falando aqui. Doutora, muito obrigada. Foi muito bom tê-la aqui. Eu agradeço. Muito obrigada, viu, Thalissa? Assim, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas mamães, viu? Pronto. E te esperamos aqui em outro momento. Com certeza, pode deixar. A próxima vez eu venho com um tempo aí de tarde toda. Vai lá e cuida dessa mãezinha que tá te esperando. Tá precisando. Beijo. Obrigada. Tchau. Agora sim, né? A pergunta que ficou pendente foi para Adriana e ela começou a responder, a gente interrompeu, vamos lá. Isso é interessante porque muito do que eu faço hoje eu tive que me entender no processo. Né? Então, eu sofri o puerpério, eu não queria mais me olhar no espelho e às vezes é desde a gestação. Antes mesmo do filho nascer, a gente já não se reconhece mais. O nosso corpo muda totalmente, né? A nossa mente, a gente até começa a ficar esquecida. E como? Né? E não volta mais. Dizem que a gente perde os neurônios. E aí, o que acontece? Por muito tempo, eu não me via mais como mulher. Eu não me achava atraente, né? Eu falei, como? Eu engordei 20 quilos na gestação. Eu era isso, eu virei isso. E foi na época da pandemia, né? Que eu tive a segunda filha. E eu não me olhava mais, não vou sair de casa mesmo, vou ficar aqui. E fui engordando mais, engordando mais. E isso começou a afetar também a minha saúde. E o meu relacionamento. Né? E às vezes a gente não tem abertura para conversar, nem com o próprio esposo e tal. E aí eu comecei a perceber que as minhas clientes, quando elas iam fazer fotos, só queria fazer se fosse com a família. Sim. E você também é mulher. Né? Não, tira foto só dos meus filhos, não quero aparecer. E eu comecei a bater muito na tecla de que os seus filhos, eles vão querer ver as fotografias daqui 20, 30 anos, mas eles querem ver a mãe e o pai ali. Sim. Eles não querem ver só eles, né? Tá, mas cadê minha mãe? A gente vai, um dia a gente vai deixar nossos filhos, mas cadê a fotografia para eles lembrarem, né, dos momentos? Sim. E chega um momento que só tem ela. A fotografia que conta. E aí eu comecei a perceber isso e tentar resgatar essas mães e como mulheres também, né? E aí a maior dificuldade é exatamente com o nosso corpo, né? E aí é um processo de autoestima. E eu falo para elas que até o dia do ensaio, da preparação delas ir atrás de uma roupa, né? Que ela se identifica, uma roupa que ela gosta, que ela se sente mulher poderosa, dela ir se maquiar, dela sair da rotina, dela sair sem os filhos, aquilo ali já é uma transformação. Sim. O resultado final não é só as fotos, né? É toda a experiência que ela está vivendo. A foto é o resultado final, onde ela vai receber elogios ali da família, né? No Instagram. Então, assim, a foto é só o pretexto. A experiência, encontrar, inclusive, a experiência é o que ela vai construir ali, até para se arrumar para aquele ensaio. E a partir dali elas começam a se cuidar mais. Sim. Né? A se cuidar mais. E aí vão inspirando outras mulheres que falam, mulher, tu ficou linda, maravilhosa. E vai despertando aquilo também nas outras. Ai, como é bom tudo isso e falar sobre tudo isso. O tempo tá esgotando. E repare bem, hein? O quanto que a gente conversa e parece que o tempo é insuficiente. 4 mulheres juntas. 4 mulheres, né? A psicóloga, a doutora acabou aí saindo, mas deixou muitas informações relevantes aqui para todos nós. Começamos o nosso papo falando aqui sobre a Agenda 2030. 17 objetivos a serem perseguidos. E entre eles, o 5º trata do empoderamento de meninas e mulheres. É sobre isso, não é? Isso. Precisamos trabalhar nesse sentido, para que as nossas meninas sejam realmente orientadas a acreditarem em si, nossas mulheres cada dia mais inteiras, presentes no mercado de trabalho e conciliando carreira e maternidade com muita sabedoria. É muito importante. E eu acho que é um ponto que a gente tem que destacar, que foi aquilo que eu falei, de trabalharmos nosso potencial, é que, se você analisar, uma mãe, ela dá conta de criar os filhos, ela dá conta de trabalhar durante o dia, ela dá conta de chegar depois de um dia cansativo e fazer uma comidinha especial para os seus filhos. Então, isso só destaca que nós, mulheres,
temos uma força e um vigor muito grande. E que nós precisamos trabalhar bem esse aspecto tão positivo, né, que nós temos. Nos posicionarmos, trabalhar nossa imagem na internet. Nós, como mulheres advogadas, temos que trabalhar isso. Se vestir... No mundo dos negócios. Adequadamente. Muito. Se vestir bem, estar maquiada não é por causa do outro. É porque você precisa se cuidar bem, né? E isso vai trabalhando a nossa autoestima, vai trabalhando a nossa mente, trabalhamos melhor. Então, temos que parar. Até, às vezes, tem um próprio preconceito de nós mesmos. Dentro da gente, não preciso. Né? Mas a gente precisa, de fato, se cuidar bem. Né? E essa questão da imagem, não só da transformação que gera dentro de nós, mas pela leitura. A gente está o tempo todo vendendo a nossa imagem, sem querer vender. Isso. Se você está dentro de casa e um carteiro bate lá, você vai atender a porta, você vai vender a sua imagem para ele. Né? Então, às vezes, você está... eu trabalho de home office, mas aí você passou o dia de pijama. Tô aqui, ninguém vai me ver. Né? Mas e a transformação? O cuidar do outro gera daí, né? Você reflete no outro aquilo que você é. E as pessoas se inspiram. Às vezes, elas não compram ali o teu produto somente. Mas primeiro elas compram a tua imagem. Elas querem parecer contigo. Né? Elas querem, porque elas se espelham. Elas veem ou uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma batalhadora. Ou uma mulher linda, elegante, né? Cada uma vai se identificar com aquilo que falta nela ou que ela quer reacender. Né? E a questão da imagem, do posicionamento é justamente esse. É isso aí, maternidade, carreira, um desafio perfeitamente enfrentável e nós podemos vencer esses desafios. Aliás, o número de mulheres que ocupam espaços de liderança no ambiente corporativo ainda é pequeno. Precisamos superar isso e nos empenharmos nesse sentido. E sabe por que ainda é pequeno? Porque nós fazemos muitas pausas ao longo da vida. É pausa quando você é adolescente, tem todas aquelas dificuldades da menstruação, primeira menstruação. A mulher tem isso, não é? Depois ela casa, ela vai se dedicar à família, depois ela vai ter filho, vai ter outra pausa, e depois vem os netos, e o pai e a mãe, quem vai cuidar é você. São muitas pausas. E aí, quando nós nos ausentamos, alguém ocupa esses espaços, né? Geralmente são os homens. Mas vamos nos esforçarmos para ocuparmos esses espaços com a competência que temos e com a força que há na mulher. E aproveitando o processo, né? Exatamente. Obrigadão por tudo, foi maravilhoso tê-la aqui. Foi bom Adriana. demais conversar também com a doutora Thalissa, psicóloga, e o primeiro bloco, que incrível que foi com o doutor Lucas. Foi maravilhoso trazendo esse tema da Agenda 2030. Valeu, até a próxima. Obrigada a vocês duas, né? E muita boa sorte e muita sabedoria na tua maternidade. Essa fase é linda, aproveita. 6 meses, então, é uma delícia. E foi uma honra estar aqui com vocês. Ótimo, até a próxima. Foi boa a experiência, não foi? Muito Apesar boa. de... Aliás, tinha que ter, né, essa energia toda aí do menino com febre, se arrumar correndo para dar tempo, mas chegar aqui e cumprir o seu papel. Maternidade e carreira. A gente até se atrasa, mas não deixa de vir. Tem que ser assim. Missão cumprida. Valeu. Obrigadão. Para você que nos acompanhou, muito obrigada. Vem aí o segundo episódio imperdível, não é, doutora Sueli? Exatamente. Não deixe de tomar um café conosco no nosso Pod Jus, seu podcast jurídico. Valeu a pena.